Página 37 do livro 5 de História da Igreja, a fuga das igrejas anabatistas devido à perseguição do catolicismo. Vamos ao item 21. O culto devido aos mortos. Bom, como eu falei para vocês, esse período da história da igreja, a igreja católica já está totalmente corrompida. Nós temos que olhar para outras igrejas. Cristão de verdade, ele olha para outras igrejas. E agora nós vamos estudar a obra que Agostinho de Hipona publicou, que você encontra ela à venda. Normalmente ela é traduzida como o culto devido aos mortos, ou outros nomes que eles colocam, né? Mas o normal é esse, né? O culto devido aos mortos. Ano 421 da era cristã. Neste ano, Agostinho, que já estava com as mãos sujas de sangue de cristãos anabatistas, lançou a obra O Culto Devido aos Mortos, organizando teologicamente a religião da Babilônia no catolicismo romano. Bom, eu gosto sempre de colocar algum historiador para vocês verem que essa não é uma interpretação minha. Isso é sabido na história. Quando você vai conversar aí com um professor de história, seja ele ateu, agnóstico, judeu, islâmico, o que for, você vai ver que eles vão contar exatamente essa história, porque é o que nós temos na história. Então a Igreja Católica, ela se disfarça de igreja cristã, dizendo que é a nossa mãe, mas na verdade ela é uma instituição pagã. Então isso aqui, por exemplo, é uma reportagem que saiu no site da BBC. No mês de novembro, quando é normalmente o dia do culto aos mortos, né? Está chegando aí o mês de novembro, que é o dia de finados, é o dia de culto aos mortos. Então eles publicam, contratam historiadores, ou tem historiadores como funcionários, que eles escrevem história. E veja a história que esse jornal publicou. Muito antes de a Igreja Católica institucionalizar o dia de finados, porque a Igreja Católica só vai institucionalizar mesmo lá nos anos 800, tá bom? Mas ele está dizendo, muito antes, um livro lançou as bases para como os católicos, lembre-se, quando está entre colchetes, significa que eu acrescentei dentro do texto do historiador, porque ele chama de cristãos. E esse é um problema, eu falo para vocês. Os historiadores não sabem diferenciar católico de cristão. Então ele vai comentar sobre o livro do culto aos mortos, mas ele chama de cristãos. Ele não sabe que cristão não pratica isso, tá bom? Então ele lançou as bases para como os católicos acabam tratando os mortos. Trata-se de Cura pro Mortis Gerenda, texto do ano 421, atribuído ao teólogo Agostinho de Hipona, que viveu de 354 a 430. O Santo Agostinho. A obra trata do culto devido aos mortos. É uma preciosidade com verdadeiras pérolas do maior teólogo da igreja, eu acrescentei, católica, comenta Altemeyer. Uma pérola porque quem conhece um pouquinho de Bíblia, um pouquinho, sabe que a Bíblia condena a invocação ao mundo dos mortos. Seja por condenação ao culto de Baal, seja pelo erro de saúde, tentar invocar a pessoa de Samuel. Então, quem estuda um pouquinho da Bíblia sabe que isso não existe. Então, por isso o historiador chama de verdadeiras pérolas, né? Ele prossegue. Como escreveu o estudioso da fé católica Carlos Martins Nabeto, especialista em direito canônico, na obra Santo Agostinho aborda uma série de fatos importantes e interessantes a respeito dos mortos, que até hoje são conservados e respeitados pela Igreja.
Entre outras coisas, fala da utilidade da oração pelos mortos, antiquíssimo testemunho do purgatório, ainda que tal palavra não apareça. A possibilidade da aparição dos mortos aos vivos, por meio do ministério dos anjos ou por permissão direta de Deus. Então, observe que os católicos acreditam nisso, né? E vem de onde? Vem do paganismo, né? Ele prossegue: a oração dos santos falecidos a nosso favor, ou seja, o cristão que morreu, ele intercede por você. O dia que a igreja dedica a todos os falecidos, dia de finados, exemplifica o estudioso. Bom, eu vou até um tempo aqui para eu dar uma explicação a vocês. Um dia estava vendo um documentário, vendo uma reportagem, e a minha esposa, ela gosta de ver o canal da Record, eu nem gosto de ver, mas a Record estava passando lá um menino no cemitério no Dia dos Mortos. E o menino estava chorando diante de um túmulo e mostrando as provas. Estava com uma série de provas. Aí a repórter achou aquilo muito bonito, né? Poxa, e aí falou para ele: por que você está chorando aí com essas provas? É porque a minha mãe morreu, ele disse. E a minha mãe pedia para eu estudar. E eu estou mostrando a ela aqui agora as minhas provas. Tirei nota 10, olha aqui que notas boas. Então estou mostrando para minha mãe que eu estou cumprindo o que ela me pediu, né? E a repórter falou: poxa, mas que bonito, que emocionante. Só que alguém, algum dia, tem que livrar esse menino desse engano, dizer para ele que a mãe dele não tem como ouvir a oração dele. O que ele está fazendo, na verdade, é uma prática pagã. Alguém tem que avisar isso para ele. E por que nós temos que falar isso? Porque as pessoas estão sendo enganadas pela Igreja Católica, irmãos. Eles estão acreditando: olha, meu parente morreu, mas eu faço alguma coisa por ele, seja uma oferta, seja uma luz que eu acendo, seja uma oração, e eu ajudo ele na outra vida a acabar com o sofrimento, os pecados que ele levou dessa vida. Nós temos que avisar para o mundo que essa mensagem católica é um engano. Nós temos obrigação de fazer isso. Pense quantas pessoas estão morrendo aí diariamente no Brasil e as pessoas estão acreditando, né? Você vai numa igreja católica no interior, se você vê, tem pessoas sepultadas lá no terreno da igreja católica, porque ele diz: ó, se for sepultado aqui na Terra Santa, o tempo que você vai ficar no purgatório é bem pouco. Tudo isso é engano. Nós temos que falar isso para o mundo, denunciar essa mentira. Bom, o historiador prossegue: uma celebração de finados, de certa forma, está implícita no seguinte trecho do livro, o que sugere que, mesmo longe de ter sido formalizada e oficializada pelo rito católico, já se faziam as orações aos mortos em geral em data específica. Fazia mesmo, eu mostrei para vocês que desde Constantino, tá bom? E Jerônimo também, criticando, citando até as críticas de vigilância a essa prática, isso era comum entre eles, e isso é paganismo. Veja o que ele diz, citando Agostinho de Hipona, né? A igreja tomou para si o encargo de orar por todos aqueles que morreram dentro da comunhão cristã e católica, ainda que não conheça todos os nomes. Ela os inclui numa comemoração geral, diz a obra. Aí está aí o site, né, da BBC para vocês poderem consultar. Neste período da história, Agostinho, como perseguidor dos verdadeiros cristãos, recebeu uma bela resposta dos anabatistas donatistas. Ele estava praticando esse paganismo e nesse período ele perseguia os cristãos, né? Essa resposta aqui do anabatista Petilian é muito boa. Veja o que ele diz. O bispo donatista Petilian, na África, contra quem Agostinho escreveu, apelou a Cristo e aos apóstolos que nunca perseguiram. Ele diz: você pensa, diz ele,
para servir a Deus, nos matando com sua mão? Erra se vós, pobres mortais, pensam assim. Deus não tem carrasco para sacerdotes. Cristo nos ensina a suportar o errado e não vingá-lo. O bispo donatista Gaudentius diz: Deus nomeou profetas e pescadores, não príncipes e soldados, para espalhar a fé. Tirei essa citação do livro Uma História dos Batistas, ou uma história das igrejas que não batizavam recém-nascidos, que é uma obra bem interessante que defende exatamente o que eu estou falando para vocês, o que é chamado de sucessionismo, ou seja, uma sucessão de igrejas que sempre existiram fora da Igreja Católica. Com esse curso, eu vou mostrar para vocês o que nenhum outro curso mostra, que existiam muitas igrejas. Aqui nós vimos, estamos vendo até os católicos citando essas outras igrejas. Como eu mostrei para vocês, o próprio Agostinho de Hipona diz que as igrejas anabatistas donatistas eram em número muito maior do que os católicos. Mas é claro, cristão de verdade não segue paganismo.